E sem mais delongas, né, nós vamos convidar a doutora Juliana Duarte para dar prosseguimento agora com a sessão de homenagens. Será breve, mas será muito verdadeira. Gente, estamos exatamente 17h59, então a gente está entre o boa tarde e o boa noite, né? Mas a gente vai seguir agora com a nossa sessão de homenagens, que será breve. E em cada congresso, nós selecionamos, né, escolhemos 2 pessoas para serem homenageadas, um geriatra e um especialista em gerontologia, um especialista não médico, né? Bom, e na verdade, a Carla volta agora, Carla, porque a Carla, eu pedi que a Carla, por ser uma pessoa extremamente próxima, amiga, parceira do nosso homenageado durante a vida inteira, quando eu estava na faculdade ainda, eu já tinha escolhido fazer geriatria, e a primeira impressão que eu tive da geriatria foi me passada por essas 2 pessoas, né? João Carlos passando a presidência da Sociedade Mineira para a Carla, naquele congresso que eu estava lá como estudante. Então, eu convido Carla para apresentar o nosso homenageado, que eu já dei um spoiler. Eu queria muito que vocês conhecessem o Dr. João Carlos, né? Eu vou falar brevemente aqui da carreira acadêmica dele. Ele é graduado pela medicina, né, aqui da UFMG, depois ele fez clínica médica, depois ele fez medicina geriátrica pela University of Wales College of Medicine em Cardiff, no Reino Unido. Depois ele fez mestrado, né, pelo ICB. Atualmente ele é professor e coordenador de geriatria, do internato de saúde do idoso e do ambulatório de pós-graduação de geriatria da Faculdade de Ciências Médicas, é coordenador do Instituto Auros, Instituto de Ensino e Pesquisa do Envelhecimento, é coordenador do Serviço de Medicina Geriátrica do Hospital Mater Dei, e ele é também representante institucional de várias sociedades, inclusive da Sociedade Brasileira de Geriatria, da Associação Brasileira de Neuropsiquiatria Geriátrica, né? E ele atua muito em linhas de pesquisas de neuropsiquiatria geriátrica, com ênfase em estudos sobre envelhecimento, demência e também na pneumologia geriátrica, com pneumonias adquiridas na comunidade. Isso aqui você encontra em qualquer lugar. Agora, eu vou te falar quem é o João Carlos. O João Carlos é um homem extremamente generoso. Ele abriu as portas para mim quando eu cheguei da França. Eu fiz uma parte da geriatria, né, no IPSENG, depois eu fiz fora, depois quando eu voltei, foi o João que me recebeu. E, a partir daí, nós construímos uma história muito bonita. O João sempre gregário. Onde ele estiver, ele vai trazer mais pessoas para estar com ele. Sempre vai partilhar, sempre vai tentar impulsionar, fica sempre feliz com a vitória do outro. Então, isso para mim é de muita grandeza, né? Num mundo tão competitivo, você encontrar alguém que aposte que é melhor fazer junto, que é melhor crescer junto, e ele tem tentado, né, ao longo da vida, criar esse tipo de oportunidade de situação. Ele criou também, quando ele bateu a porta de várias especialidades, eu me lembro dele indo a São Paulo, conversar com o Ricardo Nitrini, que ele nem sabia quem era na época, né? Foi conversar com o Wagner Gattas, conversar com o Cássio Botino, para poder montar
junto aqui com o Ulisses, com o Fábio Rocha, né? Mas ele fazendo esse papel de liderança, de ir em busca dessas pessoas, do Paulo Caramelli, que depois chegou a ser mineiro, né? Por outras razões, mas assim, então, o João, esse cara que proporciona esse tipo de chegada, de aconchego, de recepção, né? É um filho extremamente maravilhoso, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar o cuidado dele com os pais dele. Um irmão bacanérrimo, né? Cuidou de irmãos difíceis, que eu sei, né? Como todos nós temos, os nossos, né? Ele também tinha os dele. Mas um tio zeloso, um primo querido, né? E um amigo do peito, né? Eu acho que assim, que bom, João, que eu posso estar aqui hoje para ser essa pessoa que vai te render essa homenagem em vida, né? E de bem com a vida, como a gente está, como a gente aprendeu a se respeitar e a se gostar ao longo de todos esses anos, né? Então, minha gratidão e receba, né, a nossa singela homenagem como Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Minas Gerais. Bom, gente, a gente também não pode deixar de dizer, né, que o serviço de geriatria do Hospital Mater Dei, que o Dr. João Carlos coordena desde o primeiro dia, no próximo ano completa 30 anos. Então, essa homenagem também é extensiva a todos que passaram pelo Hospital Mater Dei e ajudaram a construir essa história. Bom, João Carlos, a sua placa diz assim: a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia vem de público homenageá-lo pelo seu profissionalismo, senso gregário e de partilha, compromisso com a prática da medicina geriátrica e sua inserção em outras áreas do conhecimento. Hoje e sempre, nossa gratidão. Boa noite a todos. Muita emoção, né, de receber uma homenagem dessas, principalmente com a Carla, deixa a gente sem palavras, né? Eu me lembro, assim, desde o início da carreira, que era muito difícil, na época, a gente pensar individualmente na nossa carreira, e nossa atitude como médico de uma maneira individualista, né? Muita generosidade dela comentar sobre mim dessa maneira, mas eu acho que todos nós dessa fase, dessa geração, tivemos que desbravar aí caminhos, porque quase nada estava aí disponível. Então, a carreira em grupo, ela é vantajosa para todo mundo, a gente sabe disso na geriatria, da equipe interdisciplinar e desse discurso que a gente conhece tão bem, o quanto que isso privilegia todos nós, tanto quanto a carreira geriátrica, aprendendo tanto com os idosos, né, quanto que a gente aprende todos os dias a sermos melhores pessoas, vendo a trajetória de vida que as pessoas mais velhas já tiveram. E então era premente necessário que nós todos, cada um de uma forma, tentássemos buscar esses caminhos, e a geriatria de Minas tem muitos representantes aqui, além de mim, que podem muito bem ilustrar esse caminho. E eu escolhi, na época, 3 frentes, né, dentro de tantas que a gente poderia usar, e a primeira delas na área assistencial, que foi o Hospital Mater Dei, que abriu as portas para nós, como Juliana está dizendo, há 30 anos, né, praticamente, ano que vem, em julho, completa 30 anos. E uma vivência muito rica nesse ambiente, aqui
eu agradeço e divido essa homenagem com todos que por lá passaram e, sobretudo, os preceptores que são super antigos conosco lá, João Elisiário, Laura, Wesley, Cristiane, Flávio e Leandro. Eu aproveito para passar às pessoas muito mais próximas e dentre tantos outros que passaram, já são dezenas de pessoas que fizeram especialização e residência nos últimos 20 anos e que também nos deram a oportunidade de receber colegas de outros hospitais e que fizeram formação em outros locais, como no HC, como no IPSENG, e que são super bem formados também. Eu acho que Minas Gerais é um estado tradicional na geriatria e acho que os parabéns são para todos, né? E numa segunda frente, que é a frente acadêmica ou docente, eu tive esse privilégio também lá na Faculdade de Ciências Médicas, já há 10 anos que eu coordeno esse internato de saúde do idoso, que é uma disciplina obrigatória, em que os alunos todos da faculdade passam no 5º ano. A professora Juliana está lá conosco também, que é um grande privilégio, são 35 professores hoje na geriatria, e 400 horas que esses alunos conosco passam, e que muitos estão se tornando geriatras por conta dessa experiência, né? Isso eu devo muito à professora Mayra, que sempre, né, também é outra parceira e irmã, que me pôs lá na frente disso. Quando eu vi, eu já estava lá fazendo e acontecendo, né? E na terceira frente, que foi as sociedades médicas, sobretudo a sociedade de geriatria, a gente percebe hoje que as pessoas estão cada vez mais individualistas, infelizmente, não entendendo o papel de se juntarem para advogar os direitos que nós devemos lutar, tanto como profissionais de saúde, mas também para a população a qual nós assistimos. E não tem outro meio que não seja por associação. E as sociedades precisam se fortalecer e ser mais importantes do que as pessoas. E nós lutamos bastante nesse sentido. Em 1999 foi o primeiro congresso, né? A Carla era a secretária, Mayra a tesoureira. Então nós juntos aí sempre esse tempo todo e fizemos o primeiro congresso há 22 anos, geriatria aqui. Então, a conclusão que a gente sempre chega nesses casos, assim, né, com esse depoimento, é que a gente ganha muito mais do que a gente dá quando é possível trabalhar assim, em grupo com tantas pessoas e todos aprendemos uns com os outros sempre, né? E eu acho que eu poderia resumir tudo isso, que é uma frase que eu gosto muito de Érico Veríssimo, que fala sobre a felicidade, né, que é o que eu estou sentindo agora, né, que eu acho que eu posso até colocar no plural, que é a felicidade, a certeza que a nossa vida não está se passando inutilmente. Obrigado a todos. Bom, agora eu vou convidar a Mariana Alencar, vai vir fazer a homenagem. Bem, é com muita emoção que eu faço essa, né, nós da SBGG, Departamento de Gerontologia, faremos essa homenagem. Nós vamos fazer essa homenagem em memória a Lígia Pacini Lustosa,
E uma coisa que eu fico muito tranquila é de saber que ela sabia o tanto que a gente queria homenageá-la em vida. Teve uma vez, né, a Lu até estava lá com a gente estava escolhendo quem seria homenageada da gerontologia, e a gente falou assim, você, Lígia. Ela falou assim, mas como? Eu estou da diretoria, como que eu vou ser homenageada na minha diretoria? Vai ficar parecendo, né, que eu estou querendo fazer homenagem a mim mesma. Eu falei assim, não, você é a nossa homenageada. Ela falou assim, não, num outro momento, vocês fazem homenagem para mim. Infelizmente, a vida é assim, né? A gente não tem questões de tempo, a gente não tem uma noção da vida da gente. Mas a gente não poderia fazer essa homenagem com muito carinho, mas eu tenho certeza que ela sabe o tanto que a gente reconhecia o trabalho dela e o tanto que ela motivou a gente a estar aqui, né? Na verdade, a gente só está nessa diretoria, né, Lu? Porque a Lígia chamou a gente na sala dela, lá na UFMG, e falou assim, eu quero vocês comigo. Eu falei assim, não, eu estou em outro momento. Não, vocês vão estar lá comigo. Então, hoje eu estou aqui, e a Luciana também, né, Lu? Por causa da Lígia, e porque ela queria continuar esse legado. Então, assim, é uma gratidão enorme que eu tenho por ela, e que todos nós, da gerontologia e da SBGG, da geriatria como um todo, temos em gratidão a ela e o trabalho que ela desenvolveu. E para me ajudar nessa homenagem, eu gostaria de chamar o Adinaldo, que sempre com as belas palavras, e foi um grande parceiro da Lígia também, na SBGG, ele vai aqui tentar homenagear um pouquinho do muito que ela foi. Então, boa noite a todos, né? Como a Mariana falou, esse momento a gente pensou de ser uma celebração da gratidão. Toda história de vida tem algo de particular, mas também universal. E é por isso que uma história de vida nos toca, nos oferece possibilidade de aprendizado e reflexão. Pois, afinal, como diz Adélia Prado, somos todos feitos da mesma farinha, desejos, dores, afetos. Na cultura de muitas tribos africanas, faz parte do ritual de luto as pessoas se encontrarem para que cada membro da comunidade, a começar pelos mais velhos, narre as experiências de aprendizado que teve com a pessoa falecida. E no desenrolar das narrativas, como um trabalho de mosaico coletivo, um perfil do membro da comunidade emerge a partir da memória de cada um. Mas não só. As pequenas histórias, memórias individuais, circunscrevem um memorial, o perfil humano de alguém que deixou pegadas nos corações das pessoas e nas trilhas que ligam diferentes instâncias da comunidade. Trabalho, religião, ciência, relações pessoais, cultura. Nós, da SBGG-MG, tivemos a oportunidade de trabalhar ao lado da professora Lígia nos últimos anos e admirar a seriedade e afinco com que abraçava cada tarefa, aliada à sua reconhecida competência, disponibilidade e determinação. Pessoalmente, tive a oportunidade de trabalhar com a professora Lígia em várias comissões, muito estreitamente durante o período que compusemos a diretoria, e sempre me impressionou sua dedicação, disponibilidade, mas também firmeza. Enquanto representantes da gerontologia, uma área vasta que engloba diferentes profissões, tivemos muitas oportunidades para discutir temas, preparar mesas, planejar eventos e também resolver problemas. E nessas ocasiões, presenciei não somente dedicação, disponibilidade e firmeza, mas também sensibilidade.
trabalhando com a professora Lígia, fui aprendendo que perder tempo, entre aspas, para conversar, trocar ideias, ouvir diferentes profissões, significava ganhar tempo, ampliar e aprofundar o assunto e, consequentemente, sucesso na composição das mesas, êxito nas discussões e interesse e aprendizado de um maior número de profissionais durante os eventos. Ela sabia que algumas ideias e projetos, além de concebidos, precisam ser gestados. E apressar uma crisálida a sair do seu casulo é condená-la a permanecer disforme. Nos longos meses de preparação dos congressos, em reuniões quase semanais, ela me oferecia carona e continuávamos conversando. E frequentemente eu ouvia a seguinte expressão: vamos pensar juntos. Uma expressão de abertura e de valorização à construção coletiva. Em tempos de incertezas como o que vivemos, agarrar-se ao próprio pensamento pode parecer o mais seguro. Porém, agarrar-se ao próprio pensamento é permanecer à deriva e só. Pois, como afirma a filósofa americana Judith Butler, somos todos vulneráveis e necessitamos de construções coletivas para continuar existindo. Essa construção coletiva, estimulada e vivida pela professora Lígia, foi um enorme aprendizado. Refazendo as experiências vividas para organizar os pensamentos, me dei conta de uma coisa: uma vida não é longa nem curta, é um livro completo. A questão é que desconhecemos o número de páginas do livro da vida de quem caminha conosco e também do livro da vida que escrevemos. O livro da vida da professora Lígia permanecerá na estante da SBGG-MG e as sementes plantadas e nutridas por ela continuarão gerando frutos. Gostaria de, em nome da SBGG, agradecer ao Cláudio, à Júlia, a irmã da Lígia, outros familiares aqui presentes, e expressar a nossa imensa gratidão por vocês terem compartilhado a Lígia conosco. Concluindo, minhas palavras revelam somente um capítulo desse livro. Existem outros. A Lígia professora, a mãe, a esposa, a amiga. E para falar em amiga, passo a palavra à amiga da Lígia, a professora Adriana Parentoni. Pois é, gente, depois de ouvir o Adinaldo, o que eu poderia falar nessa noite, não é? E eu vou fazer de Fernando Sabino as minhas palavras, porque de tudo ficaram 3 coisas: a certeza que ela estava sempre começando, a certeza que era preciso continuar, a certeza que seria interrompida antes de terminar, fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Lígia querida, obrigada, obrigada, obrigada por esse encontro, por você fazer parte da minha vida, por você fazer parte das nossas vidas e dessa forma continuar sempre nos nossos corações e nas nossas lembranças. Com você eu vivi dias maravilhosos, viagens incríveis, e por isso eu tenho que te agradecer de todo o meu coração. E a gente fica assim, até um dia, até talvez, até quem sabe. Te adoro, Dri.
nós gostaríamos de fazer uma entrega, a placa para vocês. Vocês querem subir ou vocês preferem que a gente vá até vocês? Vem cá, Júlia. Eu vou ler os dizeres. Homenagem especial em memória a Lígia Pacini Lustosa. Em nossa jornada, plantamos muitas sementes, colhemos alegrias, amigos e deixamos pegadas por onde caminharão novas gerações. Além das qualidades profissionais e acadêmicas, você nos deixa um legado humano de amor. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia reconhece e agradece suas contribuições para a consolidação da área de gerontologia em nosso país. Diretoria da SBGG Minas Gerais 2020-2022. Esse tem que ser um momento de emoção, mas nunca de tristeza, porque a gente tem que celebrar, né, o legado que ela deixou para a gente. Então, vamos pensar que é emoção sim, mas tristeza nunca, porque ela estaria aqui dando aquele sorrisão e aquela gargalhada. Então, vamos tentar pensar, né, de uma forma bem feliz, pensando que ela está aqui com a gente, com certeza, e nos guiou durante toda essa produção desse congresso. Muito obrigada, gente.